E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dessa sériezinha de React Router e Redux. A gente não começou ainda a falar sobre Redux, mas a gente ainda vai falar sobre ele. Mas eu acho que é importante começar pelo React Router. Já tinha algumas pessoas me pedindo sobre isso, né? E eu vi que tem algumas discussões e tal sobre o tema, tá? Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Nos dois primeiros vídeos eu mostrei o básico, que se você quiser fazer uma aplicação você faz tranquilamente, só copiando e colando esse trecho básico de código, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco, tá? Primeira coisa, a gente tem esse browser router aqui, tá? O que ele é? Ele é qual que é a palavra? Ele é um wrapper, na verdade. Ele é um invólucro. Nossa, eu adoro o Google Translate. Invólucro, empacotador, o pão de senhora, cinta de jornal, linhagem de fardos. Ele é um componente que involucra os componentes para que os componentes dentro desse possam funcionar, que os componentes do React Router possam funcionar, tá? Então, ele é o componente inicial e ele precisa ter um único elemento filho. No caso aqui, a gente colocou tudo dentro de uma div. Isso é fundamental, tá? E ele é o componente principal que a gente utiliza. Então, para você importar ele, né, ele está dentro do React Router DOM, da biblioteca. E aí, se você quiser, você pode renomear ele da maneira que você quiser, utilizando esse alias aqui, as algo. E aí eu trocaria esse browser router para algo, tá? Mas vamos utilizar o browser router aqui, tá? Bom, como eu já falei, ele só pode ter um único elemento, tá? Então, normalmente a gente coloca uma div ali e a gente vai ter as rotas, os routers, o route ali dentro de cada um deles. Então, por exemplo, deixa eu pular essa parte dos links e falar das rotas, tá? Então, o route aqui, ele é um componente que provavelmente ele é o mais importante, tá? Nesse componente, a gente define que quando um determinado path, um determinado caminho de URL acontece, é executado ou colocado na URL ou clicado no link que a gente colocou ali para cima, ele vai renderizar um componente ou vai chamar uma função de renderização. Isso que é a importância, tá? Então, basicamente, você importa ele como a gente importou aqui em cima. E depois você pode colocar ele ali embaixo, que ele tem algumas propriedades, como o path. Então, essa rota específica, por exemplo, de about aqui, ele espera que alguém coloque um about na URL e quando o about aparece, o React Router identifica através de uma expressão regular esse about na URL, ele sabe que ele tem que renderizar o componente about. E assim, como a gente viu também, a gente tem o render, que a gente pode colocar uma função aqui, e a gente tem esse children aqui, que ele sempre vai renderizar indiferente da URL que você vai colocar, tá? Que mais? Acho que era isso que eu precisava falar. Aí assim, falando do path, tá? O path é muito importante, que é o caminho da URL, que ele vai identificar qual componente vai renderizar, tá? Então, o que acontece? Quando esse componente aqui, route, que a gente tem aqui, propriamente identifica, executa, ele vai renderizar, ele vai identificar, mas o importante é que isso é por uma expressão regular, tá? Que ele coloca. Então, assim, como ele utiliza uma expressão regular, ele pode identificar que só o fato de ter o about ali, ele já entende que ele deveria executar essa rota.
E aí, o que acontece? Se a gente colocar, por exemplo, /about /ABC, então o que vai acontecer? Ele vai executar a rota que tem ali. Por quê? Porque ele contém isso. Talvez uma explicação seja melhor, é a seguinte. Imagine que eu não tenha esse exact aqui, tá? Eu tenho um path só de barra para o home e o /about para o about. Se eu colocar uma barra about 1, 2, 3, as duas rotas vão renderizar, porque as duas contêm o barra e o /about. O que acontece é o seguinte, é porque ele utiliza uma expressão regular. Aí o que acontece? Para a gente não ter esse problema de renderizar duas vezes, aí o que a gente pode colocar? A gente diz que é só quando for exatamente o barra. Tá? Outra maneira que a gente pode utilizar, que a gente não viu aqui, é uma propriedade chamada strict, que basicamente faz com que o match leve em consideração esse barra aqui. Então, se eu colocar strict aqui, ó. Se eu colocar about, não vai carregar a rota. Se eu colocar /about, vai carregar a rota. Se eu colocar /about a barra, o que vai acontecer? Ele só vai esperar que na URL, deixa eu mostrar para vocês aqui, npm start. Deixa eu colocar esse cara aqui, salvar. Deixa eu abrir aqui localhost 3000. Por exemplo, se eu clicar no about aqui, olha só, ele carregou o about, porque eu coloquei /about. Mas se eu colocar barra aqui, ó, ele funciona também. Mas, na verdade sim, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, vamos colocar no home, e deixa eu colocar /about. Olha só, ele... se eu não escrever direito, não ajuda, né, pessoal? Então, se eu colocar o /about, ele carregou. Mas se eu quiser travar mesmo e falar assim, eu só quero que seja /about barra. Quando eu clicar no about, olha só, ele não carregou a URL. Porque o meu link na aplicação está /about. Mas se eu colocar uma URL, ele carregou a about page aqui. Por que isso, pessoal? Porque quando eu uso strict, ele faz com que a barra seja avaliada. Esse é o grande pulo do gato relacionado ao strict. E aí, eu acho que é isso que eu tinha para falar desses negócios aqui. Eu falei também do método render, né? Que basicamente carrega carrega através de uma função, né? O que é importante é nunca utilizar o render para carregar um componente. Porque senão cada vez que a gente entrar ali, ele vai ficar criando componente. Isso é ineficiente, tá? Então isso é importante saber, tá? E eu acho que é isso para esse vídeo, pessoal. Eu vou fazer alguns outros agora, mas eu vou dividir para não ficar muito pesado. Então, se o pessoal assistiu, gostou, curtiu, deixa o seu joinha. Não deixa dar aquela cãibra no dedo ali no mouse, cara, e não deixar o seu joinha. Então deixa o seu joinha, não custa nada ir ali embaixo clicar no joinha. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações, porque tem bastante gente pedindo vídeo de Redux e você não vai querer que os outros coleguinhas saibam Redux antes de você. Então a gente vai fechar essa parte aqui em mais um ou dois vídeos na parte de React Router e depois a gente vai para Redux. Não deixe o coleguinha passar na sua frente. Vai lá, clica no gostar e clica no se inscrever e no ativar as notificações. E é isso aí, pessoal. Valeu!